E pessoal, o São Paulo deve quase um ano para Daniel Alves. No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te falar sobre isso. Também vou te falar sobre a Federação Paulista de Futebol, que suspendeu o Campeonato Paulista por 15 dias. Também vou te falar sobre o Flamengo, que emprestou Natão, o Red Bull Bragantino. Vou te falar também sobre o goleiro que está se despedindo do Grêmio. Vou te falar sobre o Paulista, que não deve acontecer no Rio de Janeiro. E por último, vou te falar sobre o Fernando Miguel, goleiro do Vasco, que foi emprestado ao Atlético Goianiense. E aí galera, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. E para quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. E uma ótima sexta-feira para todos vocês, um ótimo final de semana para você que está me assistindo agora. Primeiramente, vamos começar com notícias do Vasco e do Atlético Goianiense. Em mais uma etapa de processo de reformulação no Vasco, o Cruz Maltino anunciou o empréstimo do goleiro Fernando Miguel ao Atlético Goianiense até o fim de 2021. Um dos líderes da equipe nas últimas temporadas, o goleiro teve um rendimento abaixo do esperado no último Brasileirão e a diretoria já trabalhava em conjunto com o staff do atleta no sentido de se achegar a um negócio bom para ambas as partes. O dirigente, o Alexandre Passa, fez questão de destacar o caráter de Fernando Miguel, ressaltando que o goleiro abriu mão de algumas dívidas e aceitou a proposta de acordo com do Vasco. O Atlético Goianiense arcará integralmente com os salários do arqueiro e o Cruz Maltino pagará apenas o que lhe deve. O presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, destacou a contratação do experiente goleiro em seu perfil no Twitter. Abre aspas. O Atlético Goianiense acertou a contratação do goleiro Fernando Miguel. O atleta conheceu a estrutura do Atlético e em treinamentos com o Vasco e confia no projeto do clube. Estamos muito felizes com a contratação desse grande profissional, fecha aspas, disse o presidente do Atlético Goianiense em sua conta oficial no Twitter. E pessoal, o governo de São Paulo anunciou a restrição completa de atividades esportivas coletivas, incluindo partidas de futebol no estado. A medida faz parte da fase emergencial no plano de São Paulo, com mais restrições no combate à pandemia da Covid-19. Desta forma, o Paulistão será paralisado a partir da próxima segunda-feira. A fase emergencial vai de 15 a 30 de março. Abre aspas. Esclareço que, para este final de semana, as partidas programadas estão preservadas, porque acontecem sábado e domingo. A interrupção será feita a partir do dia 15 por 15 dias, até o dia 30. Fecha aspas. Disse o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB. Segundo a coluna de Danilo Lavieri, os clubes da Federação Paulista de Futebol estudam alternativas para que a bola não pare de rolar no Paulistão. A primeira opção que surgiu em conversas preliminares foi usar o Rio de Janeiro como nova sede. O movimento pela interrupção do futebol paulista ganhou força na última terça-feira, quando foi recomendado pelo Ministério Público. Clubes chegaram a ser avisados que o governo havia cedido pela paralisação e criou-se uma expectativa pela paralisação. De terça para quarta, um lobby envolvendo a CBF, a Federação Paulista de Futebol e detentores de direitos de transmissão entrou em ação sobre isso. O estado de São Paulo já apresenta 53 cidades com 100% de ocupação dos seus leitos de UTI, em uma demonstração prática da escalada da pandemia da Covid-19. Com o aumento crescente do número de novos internados, o estado tem 87,6% de ocupação dos leitos de terapia intensiva dedicados à doença, enquanto a grande de São Paulo, essa taxa é de 86,7%. Os índices são mais altos já apresentados pelo estado durante a pandemia e foram mostrados hoje pelo secretário de Saúde, Jean Goretzka. De acordo com o governo paulista, há 3 dias da segunda-feira, apenas 32 municípios já apresentavam colapso em unidades de saúde. São Paulo soma 62.570 mortes causadas pela Covid-19. O estado já totalizou 2.149.561 casos da doença desde o início da pandemia.
E pessoal, depois da recusa do governo do estado do Rio de Janeiro em receber o Campeonato Paulista durante a paralisação do futebol imposta pelo governador João Dória em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol já procuram outra alternativa. Autoridades de Minas Gerais e membros da Federação Mineira de Futebol foram consultadas para a possível realização de jogos do estadual e estão dispostos a recebê-lo. Em que pese a procura na noite de ontem, CBF e FPF aguardam a reunião com o governo de São Paulo na próxima segunda-feira para determinar seus próximos passos. Se o veto aos jogos no estado for mantido, é possível que Minas Gerais se torne a casa do Campeonato Paulista pelas próximas 2 semanas. A procura por um novo local para os jogos ocorre por receio da CBF que haja um efeito dominó no futebol brasileiro com sucessivas interrupções de competições. E pessoal, o goleiro Júlio César está de saída do Grêmio e já se despediu oficialmente do tricolor nesta quinta-feira. O jogador ficou no tricolor gaúcho por 2 temporadas sem nunca conseguir uma grande sequência como titular. Sua despedida aconteceu contra o Bragantino pela última rodada do Brasileirão de 2020, onde o Grêmio acabou derrotado pelo placar de 1-0. Aos 34 anos, Júlio César deixa o Grêmio com apenas 14 jogos vestindo a camisa do tricolor. Sua saída já era aguardada, e com isso goleiros da base como Breno e Adriel devem ganhar mais espaço na equipe profissional. E pessoal, o atacante Luiz Adriano está nos planos do Grêmio e não é de agora. O interesse do tricolor vem do técnico Renato Portaluppi, que é um admirador do futebol do atleta. Luiz Adriano, no entanto, está curtindo férias e, ao mesmo tempo, ouvindo propostas e projetando os próximos anos de sua carreira dentro do futebol. O jogador recebeu uma sondagem do futebol dos Emirados Árabes nos últimos dias. Ainda não se sabe qual é o time, mas a busca por informações do contrato do atacante com o Palmeiras aconteceu. Luiz Adriano, um dos principais atletas do Palmeiras, e tirá-lo do clube paulista não vai ser uma tarefa fácil. O jogador tem contrato com o Palmeiras até junho de 2023. E pessoal, o Flamengo está muito próximo de acertar a ida do zagueiro Natan, de 20 anos, para o Red Bull Bragantino. A jovem promessa foi observada durante meses e agora despertou o interesse da equipe do Bragantino e o clube paulista vai contratá-lo até para a temporada de 2021. A proposta interessou o time carioca e o valor de empréstimo até o final de 2021 sairá por 500 mil euros. Caso o jogador atue por um número determinado de jogos, o time de Bragança terá que pagar o valor de 3 milhões de euros e irá adquirir 70% dos direitos do atleta. Ainda a quantia de rescisão contratual é de 70 milhões de euros, aproximadamente 465 milhões de reais. Contudo, o defensor teve destaque no time principal e chegou a ser titular em algumas partidas seguidas no Brasileirão, ganhando moral com a torcida. Após ter ganhado a posição com o Domenech Torrent, ele ganhou poucas oportunidades com o Rogério Ceni e raramente vinha sendo escalado. Entre 8 milhões e 9 milhões de reais. Essa é a dívida declarada do São Paulo com Daniel Alves. Essas pendências se referem a direito de imagem e luvas, que compõem a maior parte dos vencimentos do lateral /meia. O capitão tricolor ganha 1 milhão e 500 mil reais por mês, ou deveria ganhar. É que o São Paulo só tem conseguido pagar 500 mil reais mensais, que se referem à parte em carteira assinada. Os outros 1 milhão de reais não é quitado há aproximadamente 9 meses, embora Júlio Casares tenha conseguido quitar uma boa quantia assim que assumiu a presidência em janeiro. Responsável pela dívida antiga, a antiga diretoria do São Paulo havia obtido empréstimos bancários pouco antes da virada do ano. Foi com essa receita que Casares reduziu um pouco a dívida com Daniel Alves e quitou também outras pendências com os atletas. A ideia dos novos dirigentes são paulinos é tentar um acordo com Daniel Alves, parcelando a dívida e sonhando com uma redução nos vencimentos em breve. Mas não está descartada a rescisão do contrato de forma amigável na metade do ano em caso de proposta do exterior.
E é por aqui que ficamos. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. É só apertar nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Você vai estar inscrito automaticamente. E ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo no canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.